Então, eu quero dar início aqui às nossas atividades de hoje e quero convidar para compor a nossa mesa o Dr. Rui Augusto Martins, e está hoje representando a doutora Ivete Senise, que por motivos de compromissos não pôde vir nos prestigiar, e dizer que em 80 anos, pela primeira vez, infelizmente, né, por conta de um acidente, né, na verdade de uma tragédia, porque nós tivemos inclusive a morte de um colega da OAB, nós temos aí uma mulher na presidência da nossa casa, da OAB de São Paulo. Tá? Eu quero convidar para a mesa o Dr. João Ibashi Júnior. Ele é presidente da Comissão de Direitos Culturais e Economia Criativa da OAB. A doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira, membro consultivo da Associação dos Advogados Trabalhistas do Estado de São Paulo. Mestre Antônio Henrique Pereira, salvaguarda da capoeira no Estado de São Paulo. Dr. Antônio Carlos Arruda da Silva, advogado, bacharel em Direito, especialista em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Análise e Planejamento de Políticas Públicas e História do Brasil, Raça e Classe pela Universidade do Texas, professor examinador nas bancas de formação de oficiais do CAES da Polícia Militar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Maria Silvia Oliveira. Cumprimentar aqui todos os representantes da mesa, na pessoa da doutora Carmen Dora de Freitas Ferreira. E eu vou passar aqui a palavra para ela, para que a gente possa continuar a dar seguimento às nossas atividades, tá bom? Olha, é um imenso prazer contar com vocês aqui. O nosso evento já é um sucesso. É o primeiro evento nesta linha que esta casa está patrocinando, esta nossa Ordem dos Advogados, que não é só corporativa, mas é também institucional, na medida em que se preocupa com a sociedade, os seus avanços, com as discriminações, com os direitos e garantias individuais. Em 26 de novembro de 2014, a capoeira foi elevada a patrimônio da humanidade. É uma conquista, é uma história positiva do nosso povo que resiste há milhares de anos, que não podia passar desapercebido. E a nossa Ordem dos Advogados, sempre atenta, também não podia deixar de marcar esse evento tão importante. Eu quero agradecer aqui a colaboração da Comissão de Direitos Culturais e Economia Criativa, na pessoa do Dr. Ibashi, que está aqui na mesa conosco, né, que nos ajudou na elaboração desse evento, do mestre Henrique, que nos ajudou a formatar, doutora Maria Silvia, agora conduzindo a presidência dessa nossa comissão. Eu digo nossa porque ela é nossa, de todos nós. É uma comissão que se dedica em erradicar as discriminações e os preconceitos de qualquer nível. E, nesse aspecto, vocês podem contar com a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu quero deixar o meu agradecimento e dizer que a capoeira é, sim, o nosso patrimônio imaterial, é uma ação afirmativa que deve ser respeitada e muito me honra, e muito honra a todos nós que estamos aqui recebê-los nessa manhã. Quero agradecer a doutora Ivete Senise Ferreira no exercício da presidência, hoje aqui representada pelo nosso combativo, doutor Rui Augusto Martins, conselheiro dessa casa. E, doutor Rui, só me permita um contraponto na sua fala com relação à política de cotas. Nós defendemos a política de cotas, porque ela é uma ação afirmativa para que nós consigamos uma igualdade mais real. Porque a lei diz que somos todos iguais, mas nós não vemos isso na realidade. Então, agora, com a instituição, inclusive o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do país, e depois que ele decide
todos devem se curvar à decisão, já se firmou o entendimento que há necessidade dessas cotas. E elas deverão viger por um determinado período, até que nós possamos olhar em todos os lugares e falar, nossa, está igual. Né? Quando nós possamos ver mais diretores, mais gerentes, mais empresários, mais modelos, né? mais apresentadores de televisão, esses cargos mais assim, destacados, onde é difícil você ver a população negra. Então, mais procuradores do Estado, mais magistrados. Apenas 1,2% da magistratura brasileira contém negros ou afrodescendentes. É muito pouco, 1,2%. Então, a política de cotas é necessária, porque é uma reparação que o Estado, no seu entendimento mais amplo, nos deve. Porque depois de propalada a abolição, que entendemos inacabada, nenhuma reparação foi conferida a essa população que foi escravizada. Essa população que nasceu livre, mas que se tornou escravizada. E contra isso nós lutamos até os dias de hoje. E nesse aspecto, vocês podem contar com a nossa Comissão de Igualdade Racial, com a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que se preocupa em promover debates, seminários de discussão, de esclarecimento, de ensino com relação às leis discriminatórias, para que cada um de nós aqui nos tornemos um agente modificador da situação para construir a cultura de paz que todos nós queremos. Eu agradeço aqui também a nossa equipe de apoio, na pessoa do Agostinho e da Laís, que estão lá atrás. Eu agradeço todos vocês que estão colaborando conosco, nossos cinegrafistas, nossas colegas da recepção, nosso departamento de cultura e eventos, na pessoa do Dr. Humberto Luiz Borges Durso, que faz acontecer, porque se não for o aval dele, esse evento não estaria aqui. E, gente, é um sucesso. Nós estamos com o auditório lotado, no sábado, 9h30 da manhã. Vejam a importância desse evento. Eu agradeço e, doutora Maria Silvia, obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos, meus irmãos de luta, de muita batalha na nossa arte. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nesse espaço novo, né, e aberto para nós da capoeira. Agradecendo aqui a presidente que nos abriu a porta, a doutora Carmen Dora, hoje sob o comando da presidente Maria Silva. Nossos trabalhos da capoeira, no mundo afora, né, já foi conquistado. A capoeira, ela conquista cada nação, ela une como instrumento de paz. Então, ela foi reconhecida através de todas essas qualidades que ela possui. Então, nada mais justo de que a velha guarda da capoeira, estes senhores, detentores do saber, que estão aqui hoje, responsáveis por transmitir todo esse conhecimento, todo esse saber para todos esses mestres que viajaram o mundo divulgando a capoeira. Então, quando eu fui na reunião com a Igualdade Racial, né, da OAB, eles tinham um prêmio que chamava Benedito Galvão. Então, nesse prêmio, premiava-se várias pessoas de vários segmentos. E a doutora falou que queria, né, premiar um mestre de capoeira. Foi aí que demos a ideia de criar uma premiação, né, um pouco maior, mais abrangente, devido à grande quantidade de mestres que nós temos na capoeira. Nós temos, só de velha guarda no estado de São Paulo, mais de 500 mestres, acima de 50 anos de idade, com mais de 40 anos de capoeira. Então, nós temos no estado de São Paulo 1,5 milhão de capoeiristas. Então, é um número imenso. É o maior polo do nosso segmento. Então, não tínhamos como fazer uma premiação somente. Então, foi criado o Prêmio Mestre Silvestre, que é o mestre, um dos grandes mestres, um dos grandes nomes do estado de São Paulo. Então, nada mais justo, né, de estar
falando dessa história toda para vocês e vocês entenderem que agora essa parceria com a OAB é uma parceria jurídica, um apoio jurídico que nós vamos ter. São esclarecimentos de leis, são esclarecimentos da nossa profissionalização que nós estamos procurando, regulamentação. Muitos ainda de nós não sabemos se é um bom caminho ou não. Então, está aqui o apoio todo, essa nova parceria, que não poderia também deixar de iniciar essa parceria com nossas tradições, que é trazendo a velha guarda para iniciar e selar essa nova parceria com a capoeira. Obrigado. Nós vamos passar, então, um vídeo de 10 minutos para vocês, que é uma apresentação do trabalho de capoeira, e logo em seguida o Dr. Antônio Carlos Arruda já pode começar a explanar sobre a capoeira e o patrimônio da humanidade. A capoeira é uma prática cultural afro-brasileira multifacetada. Ao mesmo tempo que é luta, é também dança. É compreendida como folclore, como esporte e até como arte. A roda é onde acontece o jogo. Duas dimensões estão sempre presentes. O lado lúdico da festa, da brincadeira, e o outro da resistência, da reação contra o sistema opressor. Os capoeiristas cantam, batem palmas, tocam instrumentos percussivos. No centro, duplas se revezam para jogar. Os movimentos exigem destreza. Podem ser sutis, vigorosos e até acrobáticos. Os passos são muito difíceis e demonstram agilidades incríveis com o corpo. A beleza e a energia da música e dos movimentos conquistam e seduzem os participantes e o público. A roda de capoeira é um espaço profundamente ritualizado. Congrega cânticos e gestos que expressam uma visão de mundo, uma hierarquia, um código de ética e que revelam companheirismo e solidariedade. A roda é uma metáfora da vastidão do mundo. Com suas alegrias e adversidades, é na roda de capoeira que se formam e se consagram os grandes mestres, e onde se transmitem e se reiteram práticas e valores afro-brasileiros tradicionais. A roda é composta por um grupo de pessoas formado pelo mestre, o contramestre e seus discípulos ou alunos. Homens e mulheres podem ocupar qualquer uma dessas funções, desde que tenham passado pelos rituais específicos. O mestre é o grau mais alto na hierarquia da roda de capoeira. É o mantenedor da cultura, o guardião de todos os saberes. Onde eu morrer, meu birimbau eu vou levar. Onde eu morrer, meu birimbau eu vou levar. Vou tocar pra mestre bimba, pastinha vademar. O do mestre capoeira tem que ter muito respeito, ensinar direitinho. O mestre é a luz no caminho, ela a luz no caminho. Demora muito para saber todo o fundamento da capoeira. Todos os integrantes da roda de capoeira devem saber tocar instrumentos como o birimbau, o pandeiro, o agogô, o cachixi, o atabaque e o reco-reco. Devem também saber cantar um repertório comum de cânticos, improvisar melodias e canções, conhecer e respeitar ritos, cosmologias, hierarquias e códigos de ética e conduta, confeccionar o birimbau e outros instrumentos, e ainda executar um imenso conjunto de movimentos, passos, golpes e contragolpes. A própria realização da roda já é por si só uma forma de transmissão desses conhecimentos. Por meio da observação e da imitação, os discípulos desenvolvem suas habilidades. My grades are excellent. Mostly got 100 in capoeira. I'm gonna be a mestre, a big mestre. A roda de capoeira forma redes de sociabilidade, gera identidades comuns e laços de cooperação entre seus integrantes. My nickname is Angolero.
I am from Israel. I'm a Christian Arabic. My name is Aya. I'm living in Haifa, and I am Arab. My name is Eli. My nickname is Assustado, and I'm Jude. Quer ver, bole roda? A mangueira chamou pra tocar. Berimbau tocou. Quando a gente chega na capoeira, na aula, na oda, não tem diferença. Eu entro e jogo normal como qualquer um. Não vou conhecer, não vou cantar junto com o árabe num outro lugar. Não é coisa que não vou querer, é coisa que não vou achar ele na rua para jogar. E aqui tem essa oportunidade para fazer isso junto. É não mais do judeu e não mais do árabe. Então, quem pratica tem a mesma relação. Você pode usar a capoeira para fechar a distância da cultura. A roda é o lugar de socialização de conhecimentos e práticas, de aprender e de aplicar saberes, testar limites e invenções, reverenciar os mais velhos e improvisar novos cânticos e movimentos. Metaforicamente, representa a roda do mundo, a roda da vida, onde há lugar para o inesperado, onde ora se ganha, ora se perde. De prática subversiva a símbolo nacional, a roda de capoeira demonstra sua grande relevância no patrimônio cultural afro-brasileiro e afrodescendente. An Arab, a Jew, or an American can repeat the beat of the same song, the art of the same step, and the swing of the same touch. Seu reconhecimento oficial como patrimônio é a própria demonstração do respeito pela diversidade cultural, que identifica e valoriza, na sua prática, códigos e valores de um segmento ora excluído da sociedade dominante e que ainda reivindica um tratamento igualitário. Praticada em mais de 160 países e em todos os continentes, a roda de capoeira é responsável por atrair milhares de alunos estrangeiros ao Brasil e, frequentemente, os praticantes estrangeiros buscam estudar a língua portuguesa para melhor executar a prática. O pé passou e o moleque não viu. Essa aqui é capoeira Brasil. Berimbau tocou na capoeira, berimbau tocou, eu vou jogar. Oi, nega que vem de aí, oi que vem de aí. Oi, nega que vem de aí, oi que vem de aí. Não dá para cantar na capoeira em francês, não. Vem de aí, arroz de maranhão. Oi, nega que vem de aí. Porque vem dos escravos, vem de uma história bem rica. E essa história não pode ser traduzida, não. Ai, 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 joga bonito que eu quero ver. Ai, 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 Okay, how do we say good morning? How do we say good morning? How do we say what's up? You guys, quickly, capoeira comes from what country? Brazil! Capoeira has its roots in what continent? Africa. It came from Africa to Brazil from slavery. A roda de capoeira expressa a história da resistência negra no Brasil, durante e após a escravidão. Seu reconhecimento como patrimônio demarca a conscientização sobre o valor da herança cultural africana, que já foi reprimida e criminalizada durante um período da história do Brasil. A capoeira como símbolo da cultura afro-brasileira, da miscigenação de etnias e da resistência é motivo de orgulho para sua comunidade e para todo o povo brasileiro. A roda, assim, assume o papel de exportadora da cultura brasileira. A difusão da prática da roda de capoeira pelo mundo é um exemplo da possibilidade concreta de convivência respeitosa e harmoniosa entre diferentes grupos étnicos, segmentos etários e de gênero. Uma prática da diversidade cultural e de combate ao racismo e outras formas de preconceito. E eu sou movido pela capoeira. E eu sou movido pelo berimbau. E eu sou movido pela capoeira. E eu sou movido
venha jogar capoeira, venha tocar berimbau, coxo, macho larretado, para essa roda ficar bem legal. Tem aquele que é velho de idade, de cabeça branca e não tem tempo não, vai pra roda de capoeira, conta uma história e não joga mais não. E aquele que ainda é novo, é ginasta e artista, só sabe saltar, faz a sua exibição, joga sozinho e se acha o bom. Venha jogar capoeira, venha tocar berimbau, cante o macho larretado, para essa roda ficar bem legal. Obrigado, mestre. Palmares cresce sem parar, e Palmares cresce sem parar, vai. Palmares cresce, e Palmares cresce sem parar. Cobre a região, herdeiro de Gangazumba nasceu, ensino traçado na mão, nasce um forte guerreiro, o deus da guerra, senhor da era, lenda de um herói. Zumbi, zumbi, olha zumbi, vai. Ah, zumbi, zumbi, olha zumbi, 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 que Palmares cresce sem parar, Palmares cresce, ah, Palmares cresce sem parar, Palmares cresce. Elaboramos, cobre a região, herdeiro de Gangazumba nascer, destino traçado na mão, nasce um forte guerreiro, o deus da guerra, senhor da era, lenda de um herói. Zumbi, zumbi, olha zumbi, zumbi, ai zumbi, zumbi, olha zumbi, 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 ai meu Deus, ai meu Deus, como eu amo de um capoeira, todos nós somos irmãos e seremos a vida inteira, e diga o que nós somos, e diga o que nós somos. Meus mestres te falaram, nós somos mas olha quem chegou. Ai meu Deus, ai meu Deus, como eu amo de um capoeira, todos nós somos irmãos, seremos a vida inteira, e diga o que nós somos. Ei, diga o que nós somos. Ei, foi meu mestre quem falou. Ei, mas olha quem chegou. Vamos passar a palavra aqui para o doutor Antônio Carlos Arruda da Silva,
que vai explanar para a gente sobre capoeira, patrimônio da humanidade. Bom, porque é assim. Primeiro, esta forma maravilhosa que o povo negro tem, de maneira muito específica, o povo negro brasileiro tem, de subverter a ordem. E esta subversão da ordem não é uma subversão qualquer. Ela nunca foi uma subversão qualquer. Historicamente, o povo negro no Brasil, o povo negro escravizado, chegando no Brasil, e aqui, quando nós todos nos tornamos crioulos, né? Quando nós todos nos tornamos brasileiros, né? Nós sempre fomos os responsáveis pela alteração de coisas, sem que essa alteração significasse necessariamente uma infração daquilo que nos colocavam como legal, uma imposição daquilo que nos colocavam como legal. Vocês querem ver assim alguns exemplos, e eu espero chegar rapidamente ao ponto central da minha fala? Eu repito isso inúmeras vezes. Eu sou advogado há quase 40 anos e de pouquíssimo tempo para cá, aliás, demorou muito, né? Os advogados militantes tinham que vir quase que diariamente a este fórum aqui do lado, aqui no Fórum João Mendes. Quase diariamente nós tínhamos que vir aí andar várias. Então ele é muito cheio de elevadores, é um prédio muito grande e tal. E muitas vezes, não é, o Rui, que é mais ou menos aqui, é meu contemporâneo, nós enfrentávamos filas para subir e descer e tal. Agora, com os processos eletrônicos, essas coisas estão diminuindo sensivelmente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é muito interessante o fato de que, especialmente no período de verão, a gente, antes de entrar no prédio, encontrava, como sempre, na atividade econômica não reconhecida, na atividade econômica periférica, a nossa população aqui nas imediações do fórum, vendendo doce, vendendo cinto, vendendo gravata, vendendo uma outra coisa que também pouco se usa, que era barbatana para o colarinho da camisa. O nosso pessoal vendia de tudo aqui na porta, nas imediações do fórum, quando a gente estava chegando para ver os processos. Aí, no meio da tarde, aquela chuva, dava aquela virada e tal, não sei o que lá. E aí, quem tinha que sair no meio da tarde, quando saía ali, e a gente tudo bonitinho, paletó e gravata, não estou usando mais, né? O Rui ainda, né? Mas eu estou evitando. Aí o pessoal tudo bonitinho e tal, e agora? Que aí tinha que vir no criminal, tinha que ir na Justiça Federal, tinha que fazer outras coisas, ir voltar para o escritório, atender um cliente. Como é que vai fazer aquele pé d'água? E estava lá o nosso pessoal fazendo o quê? Vendendo guarda-chuva. Rápido, assim, ó, pá! Tá, o primeiro trovão e o pessoal sair, pá, guarda-chuva. Chuva de verão, quem tinha que sair comprava o guarda-chuvinha e ia embora. Dali meia hora, sol de novo, e o pessoal estava o quê? Aqui de novo vendendo outras coisas. E quem pegasse o ônibus aqui na Praça Clóvis, que era um ponto de terminal de ônibus, na Praça da Sé, no Correio, no Anhangabaú, para ir embora, quando chegava lá perto da sua casa, esse mesmo pessoal estava vendendo o quê? Estava vendendo doce, estava na banquinha de pastel, estava não sei o que e tal, e onde a gente encontrava o quê? Como eu, que morava na periferia aqui do Jabaquara, mas também andava em outros lugares, e encontrava o quê? Sempre uma roda de capoeira, sempre alguém fazendo um som, ou tinha um samba e capoeira, ou tinha uma capoeira lá na ponta, e o pessoal fazendo, e muitas vezes o quê? Tendo que interromper,
tendo que parar, às vezes tendo até que correr um pouco, mas às vezes tinha, porque chegava a justa e dizendo que todo mundo era vagabundo e queria enquadrar e levar e tudo mais, que aquilo não era coisa certa. Pois bem, desta coisa nossa, da agilidade, dessa subversão, sem ordem de ninguém, sem passaporte azul do Itamaraty, o passaporte azul é aquele diplomático e tal, entendeu? Que é só quem é diplomata e filho de poderoso que consegue aqui no Brasil, entendeu? A capoeira vai, e nós vimos aí no documentário, vai para todos os continentes do mundo. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que nós vimos aqui, que é uma parte desse documentário em que nós vemos árabes e judeus jogando capoeira lá no Oriente Médio, lá numa terra extremamente conflituosa, e eles dizem o seguinte: aqui a gente supera isso. Então, vamos pensar, e aí lembrar de uma coisa que o Rui falou, quando ele falou aqui dos negros, do nosso papel e tal. Nós tivemos um negrão aqui que fez parar uma guerra, que é o Pelé. As pessoas pararam uma guerra para ver o Santos do Pelé jogar, que era o Pelé e quase mais 10 negrão, né? Tá certo? Que era Manga, Coutinho, Mengalvio, Dorval, né? Tinha o Pepe, que era, de tanto andar junto, já era e já é meio negrão até hoje, né? Tá certo? Mas é assim. E aí a gente vê uma experiência dessa, do Pelé e do time do Santos, e uma outra que é da capoeira, uma expressão brasileira, coletiva, negra, né? Parando também, ou diminuindo uma tensão, ainda que seja entre algumas pessoas, mas num local extremamente diferente daquilo que nós pensamos aqui. Bom, então, mais do que o reconhecimento da ONU, que foi fundamental, que é importantíssimo, inigualável, é o fato de que a capoeira é patrimônio da humanidade porque ela se impôs como patrimônio da humanidade. E ela se impôs pela subversão. Ela se impôs por isso que aconteceu aqui agora. Não importa a ordem, não importa a proibição, não importa o preconceito, nós saltamos essa barreira e nós vamos para lá e nós fazemos, nós acontecemos, somos mestres nisso. E aí tem muito de responsabilidade, tem muito de responsabilidade. Por que tem muito de responsabilidade? Porque em todos os lugares, há preocupação, com a capoeira, e eu lamento muito, essa é uma das coisas assim que eu sinto muito de não ter aprendido, é jogar capoeira, entendeu? Agora já não dá mais, entendeu? Mas, assim, que foi uma coisa de opção. Eu decidi atuar no enfrentamento da questão racial com outras armas, de outras formas. Vocês, conscientes disso, na maioria das vezes ou não, fizeram esse enfrentamento com essa atividade que é cultural, que é de resistência cultural, mas acima de tudo de resistência política, né? Acima de tudo de resistência política. Então, quer dizer, quando a gente percebe isso no mundo, percebe o reconhecimento da ONU, porque isto é uma imposição feita por vocês, homens e mulheres da capoeira, que foram lá, que passaram por cima de todas as ordens contrárias, proibitivas, e se impuseram. Se impuseram e, como eu estava dizendo, levando valores. Né? Porque esta é a contradição que eles não conseguem aceitar. Nem na capoeira, nem nas religiões de matrizes africanas. Que é o seguinte, mas por que tanto respeito
né? Ah, nós não somos todos iguais? Lógico que nós somos todos iguais. E aí o Rui, quando diz assim, não, a raça é humana, quando coloca isso, de que nós somos todos iguais, de que nós somos todos pertencentes à raça humana, é isso mesmo, nós somos todos iguais. Deveríamos ser todos iguais em direitos e em oportunidades. Mas isto não significa que não haja na igualdade a necessidade de uma ordem, de um reparo, de uma organização. Por quê? Porque essa hierarquização não significa inferioridade. Significa possibilidade de tratamento da igualdade. Eu só serei igual ao outro se eu reconhecer no outro e o outro reconhecer em mim momentos em que nós somos hierarquicamente superiores ou inferiores, sem que esta hierarquia signifique uma sobre-humanidade e uma sub-humanidade. Isso não existe. Isto não existe. Neste momento, todos vocês, com muito orgulho para mim, estão atentos àquilo que eu estou falando. É desta hierarquia que eu falo. Assim como eu fiquei aqui encantado e subordinado e ouvindo as canções entoadas enquanto vocês jogavam capoeira. Era um momento em que eu tinha que recolher-me à minha inferioridade, à minha insignificância como capoeira, para poder admirar e reconhecer a arte de vocês, a capacidade e a tenacidade de cada um. Como é que fazem isso? Como é que um não machuca o outro? Como é que um não bate no outro? E como é que um respeita o outro? Quer dizer, isto, na cabeça deles, é incompreensível. Quando o Dr. Rui disse aqui da impossibilidade de comparar um negro americano com um negro brasileiro, é exatamente isso. É porque o negro norte-americano é, acima de tudo, um norte-americano. Nós, negros brasileiros, somos, acima de tudo, negros. Hoje nós temos aqui uma população de africanos muito grande. Quem anda, especialmente no centro de São Paulo, encontra. Eles não nos cumprimentam. Nós passamos pela rua, um pelo outro, no viaduto do Chá, cruzamos o viaduto do Chá, e fazemos um aceno, um meneio de cabeça, damos um sorriso, sem que sequer tenhamos nos visto uma vez na vida, e especialmente numa grande metrópole como é São Paulo, com essa região metropolitana imensa, com várias cidades, com milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Eu ouvi um programa semana passada que dizia que o Mato Grosso do Sul tem 2 milhões de habitantes. Aí eu comentei com a minha mulher, 2 milhões de habitantes, tem nesta área que é proibido morar gente, que é a área de mananciais aqui da região sul de São Paulo. Entendeu? Não, 2 milhões de habitantes tem onde é proibido morar gente. Entendeu? O Mato Grosso do Sul, o estado inteiro, tem 2,5 milhões de habitantes. Quer dizer, mas nós nos cumprimentamos, nós somos diferentes. Bom, a partir disso, deste momento, e eu quero usar um pouco aqui essa possibilidade, assim, nós temos uma Constituição Federal, que é a lei mais importante que nós temos no Brasil. Por que ela é a lei mais importante? Porque ela é a base de todas as outras normas, de todas as outras leis. Então, a Constituição, a nossa Constituição,
ela tem, assim, lá no preâmbulo, antes mesmo do artigo 1º, ela diz assim, que um grupo de pessoas, os deputados constituintes, estavam reunidos para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Né? Então, é importante que nós tenhamos sempre presentes isto. Como é que é construir um Estado democrático, né, com esta característica de ser, entre outras coisas, pluralista e sem preconceitos. Como é que nós nos colocamos? Né? Como é que nós nos posicionamos em relação a isto? Entendeu? Quer dizer, por exemplo, em relação a outras formas de disputa, de lutas marciais, por exemplo, como é que nós nos colocamos? Como é que a capoeira se coloca neste plano? Né? Porque no artigo 1º, nós vamos encontrar lá um momento em que diz que nós somos constituídos em Estado democrático de direito. O constituinte brasileiro, ele fez questão de colocar primeiro a democracia antes do direito. Essa é uma característica da Constituição brasileira. As constituições do mundo todo se colocam como estados de direito democrático. Então você tem o direito antes da democracia. Nós nos colocamos, e por isso a nossa Constituição é exemplo mundial, como um Estado que é democrático, ou seja, a democracia, a possibilidade, que é aquilo que o Rui falou, olha, aqui é uma casa de advogados. Mas é uma casa onde você pode vir e pode se manifestar. É uma casa onde você pode discordar de qualquer um de nós. É uma casa onde, apesar de ter uma ordem, de ter aqui uma forma pré-estabelecida, respeitado o horário, porque é para a gente respeitar a cerimônia ou o evento que vai acontecer aqui à tarde, nós podemos subverter esta ordem como vocês fizeram. De uma maneira democrática, porque isso é mais importante. Entendeu? Quer dizer, quando vocês subverteram esta ordem aqui hoje, fazendo esta pequena roda de capoeira, democraticamente vocês exercitaram a Constituição sem violá-la. A democracia, esse direito de participação, de manifestação, ele antecedeu ao direito, porque o direito era assim, agora o doutor Arruda vai falar. Para com essa bagunça aí. Eu só podia ser coisa desta gente, né? Que subverte tudo. Não é possível. A gente sabia que não podia fazer isso com eles aqui. Essa gente tem que fazer lá, naquele espaço deles, lá, não aqui. Né? Seria assim. Mas é o contrário. A nossa Constituição diz assim, não, o espaço é democrático, nós estamos num Estado democrático. E o direito, ele se submete a esta democracia. Isto é importante, porque isso fez com que houvesse no mundo o reconhecimento de que tem alguma coisa nisto que é diferente. Em que o vencido não necessariamente está submetido, caído, nocauteado, ou alguém levantou o braço dele e disse, você é o vencedor. Isto não tem na capoeira. Eu nunca vi isto na capoeira. Todos são vencedores. Não há vencidos, né? Todos são vencedores. O que há é um respeito a um limite, né, da atuação de cada um, e esse limite vai cada vez mais se ampliando, quanto mais se pratica, quanto mais se convive, quanto mais se reconhece, inclusive no outro a superioridade. Né? É assim. Pois bem, aí, então, nós vamos
para um artigo que é importante na Constituição, que está lá na frente, que é o capítulo da educação, da cultura e do desporto. E aí diz o seguinte, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso a fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Que o Estado protege as manifestações populares, indígenas e afro-brasileiras, e que constituem patrimônio cultural brasileiro, no 216, diversas coisas, mas dentre elas, formas de manifestações culturais, valores históricos, artísticos, a dança, a religião, as manifestações populares de todos os que aqui convivem, inclusive do nosso companheiro, do nosso colega de profissão que saiu daqui a pouco, que falou que a sua origem é libanesa. Todos estão aqui protegidos. Ontem, nesta cidade, e anteontem, nós tivemos grandes manifestações do povo armênio que aqui vive. Porque para eles tem uma data, ontem foi uma data significativa. Mas, e nós vimos e acompanhamos isso. Nós, daqui a alguns dias, ou algumas semanas, teremos manifestações culturais do povo japonês aqui na Liberdade, assim como temos anualmente grandes manifestações, grandes festas por ocasião do Ano Novo Judaico e por aí afora. Então, esta é a questão cultural. Mas, além da cultura, tem também a esportiva. Porque a capoeira, ela é uma das poucas atividades que está inserida nos dois polos, tanto cultural como desportivo. E aí diz que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. As formais e as não formais. E complementando e regulamentando também o que diz a Constituição, nós tivemos mais recentemente a Lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que estabelece no seu artigo 22 que a capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional nos termos do artigo 217 da Constituição Federal, que é aquele que eu falei para vocês. E que a atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Mestre Bimba, Pastinha, de onde estiverem, certamente estão sorrindo e satisfeitos, porque eles fugiram muito da polícia, tomaram muita porrada, muita cana, muita violação dos seus direitos humanos, eles e outros tantos, por causa disto que hoje é reconhecido, inclusive, em todo o território nacional. E depois a ONU vem e diz assim, reconhecemos no mundo inteiro, isso é um patrimônio mundial. Bom, para concluir, e para que a gente possa, em breve, voltar a ter a manifestação alegre e efusiva aqui de vocês, eu queria, mais uma vez, usando dessa prerrogativa de estar aqui nesta bancada, chamar a atenção, respeitosamente, das minhas colegas advogadas e do meu colega, doutor Rui, doutora Maria Silvia, doutora Carmen Dora,
para aquilo que eu entenda seja um papel fundamental da comissão, né, de igualdade racial da OAB de São Paulo, que é a primeira que teve no Brasil, a OAB de São Paulo foi a primeira que teve sensibilidade de perceber que a luta pela igualdade passava pelo reconhecimento de que aqui se criasse uma comissão em que se possibilitasse as diversas manifestações, não só normativas, de direito da população negra, mas inclusive essas como a de vocês hoje, as de cunho religioso que também passam por aqui, de diversas formas de organização da nossa população, das suas organizações não governamentais específicas, que têm atuações políticas e legislativas muito firmes em relação aos direitos da população negra, e a OAB São Paulo teve essa sensibilidade. Mas eu queria dizer o seguinte: eu entendo que um dos papéis de uma comissão como a nossa é a de contribuir efetivamente, decisivamente, na retirada da capoeira e de outras manifestações da população negra deste gueto em que ela se encontra, que é única e exclusivamente, como boa parte das nossas coisas, a do folclore. Então, tem uma coisa que é assim, que cabe à população negra. A gente tem que morar na periferia, os nossos carros, hoje a gente já pode ter carro, mas são os mais populares, a nossa religião uma religião que não é reconhecida por grande parte da sociedade como uma religião que fala com o Supremo, com Deus, é uma religião que fala com o outro lado, né? As nossas manifestações são diabólicas, nós precisamos de ser exorcizados, e essas coisas todas, né? E a capoeira é um produto de segunda linha, reconhecida no mundo inteiro, hoje, inclusive pela ONU, mas é um produto de segunda linha. Então, eu acho que cabe a nós, advogados, especialmente da comissão, uma atuação mais efetiva que se inicia aqui hoje, sem dúvida alguma, né? Desculpa. Mas que tem que avançar, inclusive para dentro do Poder Judiciário, para dentro do Poder Executivo, do Legislativo, com ações efetivas de ações, com medidas efetivas de ações jurídicas, né? Nós sabemos que a comissão tem limitações, e é muito correto, né? Que nós somos milhares de profissionais que têm atuação, a ordem tem uma conduta ética e política exemplar, que inclusive permite a ela fazer esta abertura, né? É porque a ordem tem se colocado ao longo dos tempos, ao longo da sua existência, sempre que prioritariamente ao lado ao lado daqueles que precisam, mas sempre de maneira muito efetiva, eticamente e agindo rigorosamente dentro do direito, né? E ela não modificará isso, não é isso que nós estamos pedindo, mas estamos nos colocando, inclusive, à disposição, né, da comissão, para que nós possamos contribuir com medidas efetivas
de retirar do gueto do folclore, né, a capoeira e outras manifestações da população negra, paulista e brasileira de maneira geral, que são e continuam sendo fortemente discriminadas dentro do Brasil, né? São reconhecidas no exterior e continuam ainda sendo fortemente discriminadas no Brasil. De resto, eu quero mais uma vez cumprimentar a comissão e cumprimentar a todos os capoeiristas, homens e mulheres, pela resistência, pela ação, pela coragem e, acima de tudo, pela subversão. Continuem assim, sendo aqueles que, de maneira ordeira, quebram a ordem, porque essa é a única forma de nós obtermos progresso no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Arruda, como sempre, brilhante. Nós vamos continuar, então. Eu vou passar a palavra para o senhor Miguel Souza, técnico do IFAM em Brasília. A minha digamos, o tema que foi dado pela OAB para a participação do IFAM foi os próximos passos após o registro a inscrição da roda de capoeira como património da humanidade. E eu intitularia, digamos, esses passos como desafios, ou seja, não são passos que sejam dados como consolidados, são passos que nós temos que percorrer em conjunto, toda a sociedade brasileira, e não apenas os mestres de capoeira, os grupos de capoeiras e os capoeiristas, e o IFAM, como, digamos, patrono de todo esse processo, mas toda a sociedade brasileira tem que participar nesse processo se quisermos sustentar, digamos, a dimensão que adquiriu esse reconhecimento internacional. De modo que é um desafio mais do que o que é que nós sabemos que vamos fazer amanhã. Nós temos algumas ideias, temos alguns pressupostos que digamos, que são inerentes ao próprio registro e à própria classificação, mas o desafio hoje é da sociedade brasileira para que não caiamos, digamos, na armadilha de transformar, por efeitos do reconhecimento internacional, a capoeira em folclore. E esse é um risco muito grande e esse é um desafio que nós temos que, todos os dias, tentar superar, no sentido de que ela se torne, então, efetivamente, como uma apropriação da sociedade brasileira. Porque é isso, apesar do reconhecimento internacional, apesar da presença das manifestações da capoeira em pelo menos 150 países, isso está identificado, não esquecer que se trata de um bem cultural brasileiro. E ele tem essa especificidade, como já foi demonstrado anteriormente, de reunir um conjunto de características que o tornam universal do ponto de vista de uma manifestação humana, mas isso não deixa de ser uma característica inerentemente brasileira. E é esse um grande desafio que nós temos que percorrer daqui para a frente. Nós vamos fazer aqui 3 intervenções, esta minha é muito breve, só para contextualizar. Falará de seguida o antropólogo Marcos Rabelo, que irá explanar um pouco aquilo que são os desafios no âmbito das medidas de salvaguarda nos próximos passos, e o professor Sérgio, que é um estudioso da capoeira, cuja pesquisa subsidiou o registro em 2008 e que irá tecer algumas considerações sobre os desafios que hoje se colocam também no âmbito da pesquisa e na construção do conhecimento em torno deste bem cultural. E, como contexto daquilo que são os desafios, eu vou ler apenas os 5 pontos sintetizados do que foi o parecer da Unesco no momento
da inscrição do património, como património da humanidade, e que eles já trazem em si implícito aquilo que são os próximos passos, os nossos próximos desafios, nomeadamente para a sociedade brasileira e o esforço que vai ser requerido a todos aqueles que participaram até agora e que garantiram a sobrevivência da capoeira. Os capoeiristas, os grupos de capoeira e os seus respectivos mestres. Então, a primeira consideração definida pelo comitê que montou o dossiê, dizia que esse elemento, a roda de capoeira, trata-se de uma celebração que nasce da resistência contra todas as formas de opressão. A roda de capoeira é um espaço ritualizado onde danças e músicas são realizados e transmitidos de mestre para discípulo, ambos por formação e imitação, que proporciona uma sensação de companheirismo e de identidade a uma comunidade em constante expansão no Brasil e em outros lugares. A inscrição do elemento na lista representativa pode contribuir para a conscientização sobre a importância do património cultural e material como um meio de resistir à opressão e discriminação, bem como promover o diálogo entre pessoas de diferentes etnias, classes sociais, idades, géneros, nacionalidades e testemunhando a criatividade humana. O conjunto abrangente de medidas de salvaguarda que é proposto inclui a garantia de visibilidade e promover os aspectos culturais e simbólicos da roda de capoeira, identificando os mestres interessados, profissionais e investigadores, criando e consolidando grupos para a salvaguarda coletiva desse elemento cultural, garantindo o uso adequado do elemento nos currículos escolares. Outras medidas de salvaguarda serão implementadas pelos órgãos responsáveis do Brasil, nomeadamente o IFAM, com a participação das comunidades envolvidas. O processo de indicação construído sobre o Processo Nacional de Reconhecimento da Roda de Capoeira como Património Cultural do Brasil, com a participação ativa de grande número de atores, de consentimento livre, prévio e informado, foi obtido a partir de muitos portadores desse conhecimento e dessas práticas, evidenciado pelas numerosas declarações assinadas e recolhidas através de encontros presenciais e campanhas nas mídias e redes sociais. Em 2008, a roda de capoeira foi incluída no livro das formas de expressão e recebeu o reconhecimento oficial como Património Cultural do Brasil. O processo de inventariação envolveu a participação ativa dos portadores e foi coordenado pelo Instituto Histórico do Património Histórico e Artístico Brasileiro, que também é responsável pela atualização das informações inventariadas de pelo menos nos últimos 10 anos. Ou seja, nós temos aqui, no próprio reconhecimento do Comitê da Unesco, aquilo que se constitui hoje como o desafio e os próximos passos para a sociedade brasileira, no sentido de não só garantir esta inscrição e garantir o reconhecimento internacional, mas para ele poder crescer do ponto de vista de um bem cultural e de uma referência cultural importante para a sociedade brasileira. Passamos a palavra ao Marcos Rabelo, técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Missões. Bom, eu vou dividir então a minha fala, eu tentarei ser breve, mas vou dividir a fala em dois tempos, né? No primeiro momento, tentar passar um pouco do que significa, né, ou como é feita essa proclamação de um bem cultural como patrimônio da humanidade, né, o que significa isso, e no segundo momento falar um pouco sobre os desafios da salvaguarda da capoeira no âmbito do estado de São Paulo, que é vamos dizer assim, né, o meu terreno, quer dizer, eu sou técnico do IFAM São Paulo e com essa base territorial que eu vou trabalhar especificamente aqui, né? Eu vou dizer porquê mais para frente durante a minha apresentação. Bom, a Unesco, né, é o órgão das Nações Unidas que faz esse reconhecimento dos patrimônios da humanidade, tanto os materiais, né, as edificações, os bens arqueológicos, seja lá o que for, que são proclamados patrimônio da humanidade, como também os imateriais, né? A Unesco faz esse reconhecimento desde 2003, quando foi elaborada uma convenção, a Convenção para a Salvaguarda dos Bens Imateriais, né? E desde então, enfim,
todos os anos, né, praticamente, ou a cada 2 anos, se não me engano, o comitê se reúne para dizer quais são os novos bens que vão integrar essa lista do patrimônio da humanidade. Tá? E o que a Unesco entende, como, no caso do patrimônio imaterial, o que ela entende como patrimônio imaterial, né? Então, na definição dessa convenção está lá, são práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Então, isso é importante entender que o patrimônio imaterial, ele não diz respeito ao objeto em si, né? Só para usar um exemplo aqui, né, que a gente tem, que é muito caro dentro de IFAM, as panelas de goiabeiras, né, que são as panelas capixabas que são usadas para fazer a moqueca capixaba. Então, quando o IFAM registrou isso como um bem... Desculpa? Sem entender, claro. É outra discussão. Mas quando o IFAM registrou aquilo como patrimônio imaterial brasileiro, não foram registradas as panelas em si, mas o saber, o modo como aquelas panelas são feitas, né? São feitas. Isso é que é o importante, o conhecimento, o saber por trás daqueles objetos, né? Bom, são características desse patrimônio cultural imaterial, né? O fato de ele ser transmitido de geração a geração, essa transmissão normalmente é feita por via oral, pelos ensinamentos, assim, dentro de um contexto de mestre e aluno. Ele é recriado constantemente pelos detentores, quer dizer, né, a capoeira de hoje ela não vai ser igual à capoeira de 50 anos atrás, que por sua vez também não era igual à capoeira de 100 anos atrás, né, ela vai sendo recriada, vai sendo ressignificada pelos seus praticantes, né. Então não precisa nunca ficar preso àquele sentimento de purismo, quer dizer, a gente tem que preservar o verdadeiro. O que é o verdadeiro, né? É difícil determinar, porque assim, o verdadeiro é aquilo que os detentores dizem que é naquele momento, certo? Isso aqui é o que eles praticam, o que eles entendem como sendo o original. Então a gente não procura resgatar, como muita gente pensa, o IFAM vai resgatar a capoeira como ela era lá no começo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com preservar o conhecimento como ele é difundido, disseminado hoje. Ela cria um sentimento de identidade e de continuidade, quer dizer, as pessoas, os praticantes, os detentores, como a gente chama, eles são unidos por esse sentimento de identidade, né, alguma coisa comum a todos eles. E, no caso, o que é bastante importante também para a Unesco, ele contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana, e com isso promover a cultura de paz, que é um dos objetivos maiores da Unesco e da ONU como um todo. No plano internacional, assim, a Unesco tem 2 instrumentos de reconhecimento desse patrimônio imaterial, né? Essas 2 listas, a lista representativa do patrimônio cultural imaterial da humanidade, que é onde a capoeira está inscrita, quer dizer, é uma lista de reconhecimento, né, que ela visa a promover a visibilidade e conscientização sobre o bem cultural inscrito, e essa outra, que é menos conhecida, que é a lista do patrimônio cultural imaterial, que requer medidas urgentes de salvaguarda. Aqui são inscritos aqueles bens culturais que estão em vias de desaparecimento, que são importantes, mas estão em vias de desaparecimento, e eles exigem medidas urgentes de salvaguarda para que continuem existindo. No caso do Brasil, nós temos hoje esses elementos inscritos nessas listas da Unesco. No caso da lista do patrimônio cultural, que requer medidas urgentes de salvaguarda, esse Iaoquá, que é um ritual do povo Enauê, que, se não me engano, no Mato Grosso, que estava já em vias de desaparecimento, foi inscrito em 2011. E na lista representativa, né, que é essa que enaltece os patrimônios da humanidade, o samba de roda do Recôncavo Baiano e a pintura corporal dos índios Wayampi, ambos inscritos em 2008, o frevo, inscrito em 2012, o Círio de Nazaré, do Pará, né, em 2013, e finalmente a capoeira agora em novembro de 2014, a nossa inscrição mais recente. Tá. Bom, a partir do momento em que um bem ele é inscrito numa dessas listas, né, independente se for escrito na lista de urgência ou na lista representativa, ele já exige uma ação de salvaguarda, ele demanda uma ação de salvaguarda, né? E aí o que a gente tem que entender, o que é essa ação de salvaguarda que todo mundo fala, né? A Unesco entende que a ação de salvaguarda como medidas que visam garantir a viabilidade do patrimônio cultural e material, como identificação, documentação, investigação, né, pesquisa,
preservação, proteção, promoção, né, valorização, a transmissão, né, que é muito importante. Muitos patrimônios deixam de existir porque a transmissão ela acaba sendo cortada, porque os mestres se vão e não passam conhecimento adiante, né? Então é essencialmente por meio da educação formal e não formal, e revitalização desse patrimônio em seus diversos aspectos, né? Essas são ações que a gente chama de salvaguarda. Tudo aquilo que tem o intuito de manter esse patrimônio vivo, né? Fazer com que ele continue existindo, certo? E aí a parte importante, né, para fazer a ponte para a próxima parte da minha fala, que cabe a cada Estado parte, quer dizer, os países que assinam a convenção, e o Brasil é um deles, né, cabe a cada Estado parte adotar essas medidas necessárias para garantir a salvaguarda do patrimônio cultural e material que está em seu território. Quer dizer, a Unesco ela vai apoiar a salvaguarda, mas ela não vai fazer, porque quem tem a obrigação de fazer essa salvaguarda é sempre, né, o próprio país onde o bem material, o bem cultural se encontra, né? No Brasil, o IPHAN é que é responsável por fazer levar adiante essas ações de salvaguarda. Isso desde 2000, porque a nossa legislação de patrimônio imaterial ela é anterior, inclusive, à Convenção da Unesco. Como eu coloquei aqui, a base legal tem duas bases, na verdade. A Constituição Federal, né, seus artigos 215 e 216, que falam sobre a cultura e o patrimônio cultural, e esse decreto 3551 de 2000, que é a legislação nacional, vamos dizer assim, que trata especificamente do registro do patrimônio imaterial, né? E esse registro nada mais é do que uma ação similar ao tombamento para os imóveis, né? Aquilo que é esse reconhecimento de que aquele bem passa a fazer parte do patrimônio cultural brasileiro. Só que no caso dos bens imóveis, né, as casas, ou seja lá o que for, os bens materiais a gente chama de tombamento, no caso do imaterial nós chamamos de registro. Tá? Atualmente nós temos 36 bens culturais registrados como patrimônio imaterial do Brasil, sendo que a capoeira está registrada em duas categorias, né, como o Miguel mencionou. Uma é a roda de capoeira, né, e a outra é o ofício dos mestres de capoeira. Bom, coloquei aqui embaixo. Bom, no caso agora, então, como é que o IPHAN organiza essa ação de salvaguarda, né? Então, já nesse decreto 3551 aí, que é a nossa legislação, já estava determinado que cabe ao IPHAN assegurar ao bem registrado sua ampla divulgação e promoção, que nós já entendemos como uma ação de salvaguarda, né? E o pressuposto fundamental para a salvaguarda, quando o IPHAN começa uma ação de salvaguarda, é a mobilização da base social para o desenvolvimento de ações de forma participativa. Ou seja, o IPHAN, para levar adiante uma ação de salvaguarda, ele requer, ele tem a necessidade de que os detentores daquele bem cultural participem. Todas as ações de salvaguarda elas têm um comitê de detentores que acompanha, e não só acompanha, perdão, na verdade assim, é o comitê que traz as demandas para que o IPHAN, enfim, avalie dentro das suas possibilidades também, dentro da sua área de atuação, concretize essas demandas, certo? Então, toda ação de salvaguarda vai ter esse pressuposto, a participação dos detentores, daqueles que praticam, né, aquele patrimônio cultural, vamos dizer assim, dessa maneira. E o objetivo da salvaguarda, o objetivo final, é sempre a autonomia dos detentores, né, para que o patrimônio continue existindo, como eu mencionei para vocês. Uma articulação interinstitucional, quer dizer, também que esses detentores tenham uma mobilidade entre os órgãos públicos, né, se articulem com outras instituições que não só o IPHAN. E a sustentabilidade do bem cultural, como eu disse, é o objetivo final, que ele continue existindo. Aí, essas ações são executadas a partir de 4 eixos, são de 15 tipos. Devido ao pouco tempo, assim, eu não vou me deter em cada um desses eixos, né, e dessas ações. Então, só vou passar rapidamente aqui, né, que é a maneira como nós organizamos assim, toda a elaboração desse planejamento da salvaguarda. Então, num primeiro momento, é feita a mobilização social e de alcance da política, né? Num segundo momento, a gestão participativa do processo de salvaguarda. Depois começa a difusão e a valorização desse bem cultural, né, quando essa base já está bem consolidada. E, por fim,
a produção e reprodução cultural, que é quando o bem começa a ter as suas ações tocadas pelos próprios detentores, já no sentido de, enfim, já no sentido de eles terem alguma autonomia, né, para continuar mantendo esse bem cultural. Como meu tempo está acabando também, só dizer para vocês o seguinte, o IFAM São Paulo começou então a estruturar as ações de salvaguarda da capoeira aqui no estado, né, praticamente a partir desse ano de 2015. Ano passado começamos algumas conversas e tal, para entender um pouco como é que a capoeira funcionava por aqui. Ainda estamos, né, nessa fase de conversas para fazer esse ponto, para começar esse ponto 1.1, que é a mobilização e articulação dos detentores, certo? No caso da capoeira, como ela é um bem cultural que está disseminado do Brasil inteiro, né, ela acabou sendo, os planos de salvaguarda acabaram sendo regionalizados, quer dizer, cada estado está fazendo o seu. Alguns estados como Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro já estão mais adiantados, né, e São Paulo está um pouco atrasado, né, e vai começar agora. Então nós estamos começando com a conversa com os detentores, certo? É um grupo que está sendo, enfim, está se reunindo ainda, não periodicamente, né, mas assim, já tem algumas reuniões acontecendo para a gente tentar entender como é que isso vai se dar. Eu tenho tido muito apoio aqui no estado, principalmente do grupo do mestre Henrique, aí, que tem me apoiado bastante, né, para poder entender a capoeira aqui no estado de São Paulo. E, enfim, como isso está no começo e esse grupo é aberto, e é desejável que tenha uma participação ampla dos detentores, eu vou deixar aqui então para finalizar o meu convite a todos aqueles interessados em pensar políticas públicas para a capoeira em geral, que, enfim, deixem o seu contato ou entrem em contato comigo para a gente poder também passar e incorporar a esse grupo para que o plano de salvaguarda da capoeira atinja o seu êxito, que é principalmente, né, reunir as partes interessadas, que são os próprios capoeiristas, em torno de uma ação ampla de salvaguarda, tá ok? Eu finalizo por aqui, agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês e coloco o meu contato à disposição aí. Passar a palavra para o Dr. Sérgio Luiz de Souza Vieira. Bom, eu vim dividir com vocês algumas preocupações. Capoeira como patrimônio cultural. E agora? E agora? Então, esse processo, como o Miguel colocou, ele partiu de uma tese de doutorado, né, que eu tive a oportunidade de escrever, denominada Da Capoeira como Patrimônio Cultural, e na área de antropologia, que é pela PUC de São Paulo, está à disposição de quem for retirar lá, né? Esta tese foi encaminhada pela Federação Internacional de Capoeira, né? Então há um protagonismo aí da Federação Internacional nesse processo de registro da capoeira como patrimônio cultural. Então a capoeira é um desporto formal, é também um desporto não formal, e mesmo nessas situações ela é parte integrante da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira. Então, nós temos que entender que isso caminha junto. Não existe separação entre cultura e desporto. Isso é uma coisa criada para nos dividirmos. Mas nós temos que ter a mesma garra, o mesmo amor, a mesma unicidade pela qual uma roda de capoeira foi cantada e jogada agora há pouco aqui. É isto que nós precisamos ter em mente. Esse documento, então, abriu o processo de registro, né? E aí chegamos naquilo que foi registrado. O que efetivamente foi registrado? No livro dos saberes, o ofício dos mestres de capoeira. Mas a pergunta é, quais são os saberes que um mestre de capoeira necessita ter? Isso nós não temos ainda muito bem claro. Como se forma um mestre de capoeira? Então, nós temos que caminhar no sentido de aprofundarmos esse tipo de discussão, e que passa por uma sistematização, mas nós não podemos perder a diversidade.
temos que apoiar a diversidade sem que a capoeira venha a morrer por múltipla ressignificação. Então nós temos um desafio pela frente aí. No livro das formas de expressão, foi registrada a roda de capoeira, mas não o que ocorre dentro da roda de capoeira. Então, quais são os fazeres numa roda de capoeira? Qual é exatamente o acervo cultural da capoeira? Nós temos que juntos cumprirmos a missão que cabe a essa nossa geração. Definir essas coisas. Por quê? Capoeira como patrimônio cultural é uma herança. É a herança dos nossos ancestrais. Mas exatamente o que é capoeira? O que, sendo retirado da capoeira, ainda continua sendo capoeira? O que, acrescido à capoeira, ainda continua sendo capoeira? Dúvidas para a nossa geração. Qual é o patrimônio cultural que nós herdamos? E principalmente, senhores, falamos aqui, escutamos aqui do sacrifício, do sangue, daqueles que foram mortos, torturados, perseguidos, para que a capoeira chegasse hoje aqui, nesse evento da OAB. Mas são os heróis da capoeira, mas a nossa geração, como eu sempre disse, tem uma responsabilidade que é fazer com que essa capoeira seja transferida às futuras gerações. Então, exatamente, nós vamos transferir para as futuras gerações exatamente qual acervo. O mestre Lima está ali, tem um trabalho com crianças, né? Sério. O que nós estamos transferindo? O que nós devemos transferir? Se nós não dermos conta de juntos, com essa mesma unicidade, com essa mesma emoção, darmos conta da integração desse patrimônio, nós não seremos dignos da herança da capoeira que nós recebemos. A nossa dignidade está na preservação desse patrimônio. Por quê? Se não se sabe ao certo qual é o conteúdo do acervo cultural, o que exatamente será transferido às futuras gerações? Quais estratégias devem ser adotadas para a preservação cultural em âmbito global? E aqui quem fala é apenas um capoeirista tentando responder algumas dúvidas. Eu trouxe para vocês dúvidas, não trouxe certezas. E a capoeira chega na Unesco e é reconhecida como patrimônio da humanidade. Né? E aqui nós temos um mapa da situação da capoeira hoje. Esses locais onde se encontra em azul é onde a capoeira está reconhecida como prática formal dentro da legislação de cada país. Onde ela está em amarelo, significa que ela está como não formal. Está como folclore. E em vermelho, onde ela não tem registros, nem como formal e nem como não formal. O que não significa que algum capoeirista não tenha passado lá com um berimbau nas costas, e, né? Tá claro? Mas ela se tornou uma situação mundial, o que para nós representa um gravíssimo problema. Porque em cada local que a capoeira se encontra, ela tende a se aculturar com os países locais. Por exemplo, há um movimento aqui na Ásia, do lado direito, liderado pela Rússia, para acabar com os cânticos e com os instrumentos musicais. O que eles querem? Eles querem somente os movimentos. E esse movimento é forte. E vem atrás do quê? Vem a Geórgia, vem a Estônia e os países que eles influenciam. A Alemanha considera a capoeira uma forma de integrar o homem, né? Trazendo a ele um sentido de harmonia, de confraternização, de afeto, sobretudo no aspecto educacional,
porque a educação deles é muito rigorosa. Ela não tem essa sensibilidade que nós temos na roda de capoeira. Não tem isso. Para eles é importantíssimo. Na Argentina, a capoeira é uma estratégia de combate à globalização e de se afirmar a identidade do homem latino-americano. Então, em cada local, existe uma maneira diferente de se olhar a capoeira. Como é que nós vamos dar conta disto? Né? E agora, minha gente, um problema complicado, porque os colegas que falaram aqui sobre os artigos da Constituição que falam de educação e de cultura, né, e falaram muito bem, há também um complicador, que é a questão ambiental. Talvez este seja o maior problema que nós temos hoje. A preservação do patrimônio cultural da capoeira afeta a preservação do patrimônio natural, por meio do uso das madeiras utilizadas para a confecção de berimbaus. Quando eu cheguei aqui, eu olhei esses berimbaus. E na batida de olho, eu já vi que são obras de arte. Mas os senhores sabem que em locais onde são vendidas esses arcos, né, essas vergas, existem madeiras rachadas, cisalhadas. Né? Agora, uma coisa que muita gente não sabe é que cada verga de berimbau é uma árvore bebê que foi extraída da floresta nativa, normalmente da Mata Atlântica. Então, cada berimbau é uma árvore que foi derrubada. Cada uma dessas seria uma árvore de 30 metros de altura. Só que ela é derrubada enquanto bebê. Desculpa a expressão, mas é a maneira como eu tenho de comparar uma criancinha com um adulto, que é uma árvore grande. O que isto significa? Então, eu preciso tirar uma madeira de uma árvore que esteja mais ou menos nessa grossura, em torno aí de 6, 7 metros de altura, como vocês sabem. E qual é o problema? Esta árvore não atingiu a maturidade sexual. Ela não produziu sementes. Então, cada árvore que é retirada para a confecção de berimbaus, nós estamos causando uma eliminação seletiva das madeiras, porque nós não deixamos com que elas se reproduzam. Eu considero isso aí mais ou menos igual ao rio Ganges, né, que está morrendo, e que também tem uma exceção cultural e uma exceção natural na Índia. Mas quando se fala que o rio está morrendo, as pessoas não acreditam. Por quê? As geleiras estão derretendo e mais água aparece. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais geleira. Então nós estamos crescendo com a capoeira. Quanto maior for o apoio que ela receber, sem que um programa de sustentabilidade ocorra, nós estaremos antecipando um grave problema que está por vir aí. O que fazer? Mudar a cultura? Ou continuar a impactar o meio ambiente? Nós estamos com os reservatórios aqui vazios, em função do quê? Da ausência de árvores. De onde é que são essas madeiras? Da Mata Atlântica. E não existe programas de manejo sustentável na Mata Atlântica. Os artigos da Constituição que falam de preservação da cultura entram em choque com as de preservação do meio ambiente. Então, aqui, só para mostrar para vocês uma pequena fábrica de berimbaus. Isso aqui é só um lado de uma pequena fábrica. Esta fábrica, no dia que eu visitei, ela tinha mais de 2.000 vergas, mais de 2.000 árvores derrubadas. Então, meus amigos, em função das demandas culturais da capoeira, milhares de árvores juvenis, de cerca de 32 espécies da Mata Atlântica, são extraídas ilegalmente das florestas nativas. Todos sabem que é proibido entrar na floresta aí, derrubar árvores. Nós temos este problema para resolvermos.
E é um problema grave. É um desafio que se apresenta para a nossa geração. Eu encerro aqui a minha fala, que teve apenas um intuito: trazer dúvidas. Se eu conseguir fazer com que essas dúvidas se revertam em pesquisas para a salvaguarda da capoeira, eu estarei realizado. Meu muito obrigado. É isso. Então, olha, nós vamos convidar o mestre Aurélio para uma breve apresentação, é isso? Nós temos 5 minutos para essa apresentação. E, em seguida, nós vamos começar a homenagear os baluartes. Tá? E aí, depois, a gente pode continuar com a nossa apresentação de capoeira, tá? Para encerrarmos a nossa programação. Umas palavrinhas aqui, bem rápido. Ser mestre. Uma tarefa difícil? É difícil, mestre. É difícil? É difícil, mas não é impossível, né? Tarefa que pede sacrifício. Incrível tarefa que exige abnegação. Tarefa que é feita com o coração. Nos dias de angústia, nas horas de fardo, de tamanha luta, chegamos a nos questionar: será que vale a pena ensinar? Mas bem lá dentro responde uma voz, a quem nos entende e fala por nós: vale sim, coragem. Você ensinando, aprende. Você ensinando, faz bem a alguém. E vai semeando nos seus alunos um pouco de paz e um pouco de Deus. Autor desconhecido. No meu caminho, pegadas na areia, são minhas marcas jogadas ao chão, que viram noite sobre a luz de estrela e se apagam sobre oração, mas são trazidas de qualquer maneira, como lembranças e recordação, que vão chegando sempre traiçoeiras, e como areia voam em minhas mãos. Elas se espalham a olhar estrelas, que é o tempo no meu coração. Por mais que leve pegadas na areia, não se apagam sobre oração. E dessa forma vivo a capoeira, que me carrega erguendo pelas mãos. E a maresia da noite serena virão pegadas no meu coração. Serão lembradas sobre a luz de estrelas, serão pra sempre minha oração. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Que seja forte nos seus desafios, que seja grande como a lua cheia. Vá! Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Traga de volta o coração partido, que a maresia levou da areia. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Ai, não deixa a onda levar do caminho minhas pegadas que deixei na areia. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. E atire a pedra quem no seu caminho nunca deixou suas pegadas na areia. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. E no meu caminho pegadas na areia, são minhas marcas jogadas ao chão, que vão pegando sempre traiçoeira, e como areia voam em minhas mãos. Elas se espalham a olhar estrelas, que é o tempo no meu coração. Por mais que leve pegadas na areia,
não se apagam sobre oração. E dessa forma vivo a capoeira, que me carrega erguendo pelas mãos. E a maresia da noite serena viram pegadas no meu coração. Serão lembradas sobre a luz de estrela, serão pra sempre minha oração. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Vai! Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Se a onda levar do caminho minhas pegadas que deixei na areia. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Vai! Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Ah, que seja forte nos seus desafios e seja grande como a lua cheia. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. Ó mar, sereia, guarda contigo sempre a capoeira. O capoeira sai ficando, o capoeira fica saindo. O capoeira derruba brincando, e quando cai, cai sorrindo. Quando o mundo sai do eixo, é que o capoeira demonstra seu equilíbrio. Afinal, treinamos bananeiras para acostumar com as adversidades da vida e sentir conforto mesmo nas horas de agonia. Pois como já dizia o sábio mestre Pastinha, capoeirista não é aquele que sabe movimentar o corpo, mas sim aquele que deixa o corpo ser movimentado pela alma. Axé. Olha só, nós vamos começar então a entrega dos prêmios para os homenageados aqui do nosso evento de capoeira, ok? Mãe capoeira, tu que viesse das Áfricas, no sangue do teu filho negro. Mãe capoeira, de ti me honro, tu que fez de mim teu escravo. Mãe capoeira, eu sei que muitos doutores respeitam você, porque estiveram na Casa Branca contigo. Mãe capoeira, ganga zumba, zumbi, que por necessidade nasceu e morreu no quilombo. Mãe capoeira, muitos partiram, mas deixaram seu nome gravado na história da capoeira. Aí vem a história. Na vida tudo acontece, só Deus tem pena de mim. Porque ontem eu sofri tanto e hoje ainda sofro assim. Se tu tem problema em casa, não vem resolver aqui. Se tu tem problema em casa, não vem resolver aqui. Não é isso que o povo gosta, nem também o que eu queria. Prender o mestre Limão na porta da academia. Maltratar o negro velha, gemaram, descer o pau. Não sei se era incompetência ou erro de um policial. Do jeito que a terra anda, o mundo está indo mal. Mas do jeito que a terra anda,
o mundo está indo mal. Sereia, criatura linda, quem canta é os homens. Diz comigo! Sereia, criatura linda, quem canta é os homens assim, cantando na beira do mar, forçando eles para. Diz comigo! Cantando na beira do mar, oi, 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 forçando eles para. Oh, sereia, oh, sereia, diz de novo. Sereia, oh, sereia, pela doçura do teu cantar, eu me vejo obrigado a parar. Pela doçura do teu cantar, eu me vejo obrigado a parar. Pela doçura do teu cantar, eu me vejo obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu! Sinhazinha, por que tu chora? Vendo da janela o negro apanha. Oi, sinhazinha, por que tu chora? Vendo da janela o negro apanha. Ei, amado no tronco, o negro chorava sua dor. O chicote estralava no peito do escravo sofredor. E da janela, ouvindo e chorando, lamentou. Sinhazinha amargurada, temia a maldade do feitor. Oi, sinhazinha, oi, sinhazinha, por que tu chora? Dentro da janela, o negro apanha. Ei, sinhazinha, por que tu chora? E a noite caía no céu da senzala do grande carrasco feitor. O corpo sofrido e a alma acabada, o negro e seu povo chorou. Sinhazinha da sacada da janela, sofria calado o destino de seu grande amor. Oxalá me guia, o negro pedia sua proteção. Mas quando amanhecia, o feitor carregava porrete na mão. E o grito de liberdade dormia no peito da escravidão. Oi, sinhazinha, oi, sinhazinha, por quê? Por que tu chora? Oi, sinhazinha, oi, sinhazinha, por que tu chora? E se me perguntam o valor da capoeira, inestimável, não tem como entender. Mais valiosa do que ouro e diamante, ar que eu respiro pra poder sobreviver. É muito bom, é muito bom, é bom demais, bom demais, bom demais. Ser capoeira é bom demais, é muito bom, é bom demais, bom demais, bom demais. Ser capoeira é bom. E se me perguntam o valor da capoeira, inestimável, não tem como entender. Mais valiosa do que ouro e diamante, ar que eu respiro pra poder sobreviver. É muito bom, é muito bom, é bom demais, bom demais, bom demais. Ser capoeira é bom demais.
muito bom, é bom demais. Ser capoeira é bom demais, é muito bom. De cor, é bom demais. Ser capoeira é bom demais. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Vamos fazer a entrega dos certificados, por favor. Eu quero chamar, então, rapidamente, o mestre Pinati, Djamir Furtado Pinati, para a entrega do prêmio Mestre Silvestre. Ó, muito bem. Na sequência, eu convido o mestre Brasília para vir receber aqui Antônio Cardoso de Andrade. O mestre Gaguinho, Raimundo de Paula. Muito prazer e parabéns. O representante do mestre Joel de Souza. Agora, vamos lá. Agora o mestre Quilombo, Otávio Antônio. O mestre Alcides de Lima. O mestre Zumbi, José dos Santos Pinto. O mestre Valdir Ribeiro Brás. O mestre Paulão, Paulo César Cândido Barbosa. O mestre Hélio Menezes dos Reis. O mestre Natanael Cerqueira Pinto. O mestre Miguel Machado. É Manuel? Aqui está Miguel. O mestre Manuel Silva de Carvalho. O mestre Dinho Edson Duarte. O mestre Índio Mocambo Pedro Roberto Palma. O mestre baiano, Joanito Gomes Soares. O mestre carioca, Wilson da Rocha Lima. O mestre Almir Vitório Ferreira. E por derradeiro, o certificado de participação do mestre Antônio Henrique Pereira.